Terceiro item da pauta, processo número 00058-122016/2015-00. Interessado, Aeródromo Público de Xanxerê. Assunto: pedido de isenção permanente de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo 154201, F6, do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 154. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, o seu relatório. Trata-se de expediente protocolado pela Prefeitura de Xanxerê, por meio do ofício número 254 de 2015, solicitando à Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, a isenção de cumprimento do requisito constante do subitem número 154.201-F6 do RBAC 154, Projeto de Aeródromos, emenda 1, referente à declividade transversal da pista de pouso e decolagem do Aeródromo Público de Xanxerê. O presente pleito é resultado do processo de alteração cadastral do aeroporto, do qual a interessada é a administradora, a fim de que, por exemplo, sejam atualizadas as informações constantes do ROTAER, Manual Auxiliar de Rotas Aéreas, de pista não pavimentada com dimensões de 760 metros por 45 metros, para pista pavimentada de 1.149 metros por 18 metros. Em vistoria técnica realizada para esse fim, em julho de 2012, foram detectadas não conformidades pela CIA, dentre as quais o item número 1 declara que a declividade transversal em várias seções da pista de pouso e decolagem não se encontrava de acordo com o requisito 154.201-F6 do RBAC 154. A interessada prestou informações a fim de evidenciar o saneamento das irregularidades por meio do ofício número 229 de 2015. Dessa forma, o presente pleito aborda o item 1 das não conformidades e para o qual se pretende isenção sobre os seguintes argumentos. O requisito em tela busca promover uma drenagem eficiente de uma pista de pouso e decolagem. A pista do aeroporto de Xanxerê está pavimentada e sendo utilizada há mais de 5 anos. Ao longo desse tempo, a drenagem superficial da pista tem apresentado boa eficiência, não se identificando, através de observações visuais continuadas, ou reporte de pilotos e operadores que utilizam o aeródromo, reposte de acúmulo ou lâmina d'água remanescente sobre o pavimento, após evento de chuva. Também, quanto à rolagem do trem principal de aeronaves, categorias A ou B, não há percepção de variações de declividade vertical. As características referentes à seção transversal da pista permitem uma rolagem segura das aeronaves durante a operação de pouso e decolagem. Isso também se confirma pela empresa de táxi aéreo lá sediada e que há anos opera no aeródromo, através de seus tripulantes que consideram a pista em condições adequadas de utilização. Da mesma maneira, também não há reportes de outras aeronaves com observações ou críticas relativas à regularidade do pavimento. As avaliações realizadas indicam que a realização de intervenção para correção de declividade, com fresagem e enchimento, especialmente pelo volume e dificuldades executivas de se ajustar à concordância com o pavimento remanescente em cada ponto, resultará em significativo prejuízo e degradação das boas condições atualmente existentes, além de ser economicamente inviável, dado que seu custo equivaleria à execução de uma nova pavimentação integral da pista. A Gerência Técnica de Infraestrutura e Operações Aeroportuárias realizou as análises técnicas sobre a metodologia de avaliação do MPR CIA 200R1, análise de solicitação de isenção de requisitos da CIA, cujas conclusões são consolidadas na nota técnica no 72 de 2015. Além da análise dos argumentos trazidos pela interessada e com vistas a subsidiar a avaliação técnica do caso, a GTOP realizou nova vistoria, em 27 de outubro de 2015, para o levantamento de informações sobre possíveis perigos a serem confrontados com um estudo constante no Discussion Paper 7, apresentado na 15ª reunião do Aerodrome Design Working Group, ADW 2015, subgrupo técnico do painel de aeródromos da Organização de Aviação Civil Internacional, OACI. Nesse escopo foram avaliados 4 aspectos. E diante dos aspectos avaliados, e a partir da condição atual da pista de pouso de decolagem do aeródromo verificada em inspeção e vistoria, a gerência julgou plausível a aceitação da petição de isenção pela interessada. Quanto ao prazo da isenção, a GTOP recomendou que fosse concedida isenção permanente, condicionada à reavaliação no caso da interessada pleitear receber aeronaves de maior porte
que é a categoria considerada na análise, ou em condições operacionais de menor visibilidade. Por meio do despacho número 47 de 2015, a Gerência de Certificação e Segurança Operacional confirmou os aspectos apontados pela GETOP e, adicionalmente, afirmou a inexistência de fornecimento de serviço público de transporte aéreo regular de passageiros nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, intitulado Requisitos Operacionais, Operações Domésticas de Bandeiras Suplementares, RBAC 121. Assim, sugeriu nova condicionante de reavaliação em função da manutenção das dimensões da pista de pouso e decolagem, que são objeto de processo de alteração cadastral e divulgação à comunidade aeronáutica, mantendo-se a previsão de condições de visibilidade vigentes. A proposta foi validada pela CIA nos termos do despacho 363 de 2015. Os autos foram recebidos pela Diretoria 4 em 23 de 12 de 2015, tendo sido solicitadas informações adicionais em diligência no despacho 13 de 2015, acerca da interpretação conjunta do RBAC 154, da decisão ANAC número 134 de 2014 e do RBAC 11. O posicionamento final da área técnica foi recebido em 8 de 1 de 2016, nos termos do despacho número 22 e despacho número... nos termos do despacho 22 de 2016. É o relatório. Só uma pergunta. A solicitação de isenção permanente, mas a área se manifesta sobre uma condicionante, não é isso, diretor? Sim. Qual é a condicionante que eles colocam? A condicionante é a alteração das dimensões da pista. Não é porque uma modificação posterior. Se houver que eles têm a obrigação de informar. Foi um dos parágrafos, é só para mim. Não, é o seguinte, é porque se o aeroporto porque primeiro a gerência sugeriu que a alteração fosse o tamanho de aeronave operada. Aí depois a outra gerência sugeriu que fosse, caso o aeroporto deseje alterar as dimensões da pista, que daí seja feita uma reavaliação. A isenção está sendo dada enquanto a pista permanecer nessas condições. Nessas dimensões, de largura e comprimento. Eu tive uma reunião hoje cedo com a área técnica, conforme a gente tinha combinado anteriormente, né? E a intervenção, especificamente a questão para fazer uma correção desse tipo, é uma intervenção na pista como um todo, né? Então seria, a condicionante é exatamente quando tiver a pista foi refeita, aumentada e tudo aí que justifica esse tipo de pedido. O único questionamento que eu fiz com eles foi do uso da palavra permanente. Quanto a essa questão, se eu não me engano, o RBAC 11 fala em permanente, né? Ele fala, a questão é a precisão do termo, é uma isenção com uma condicionante, né? Então, permanente tem o condicionante, então não é lógico. O termo não é lógico. Mas é permanente para essa situação. Isso. Mas a condicionante é Isso, a condicionante de tudo. Então, na verdade, o RBAC fala nisso, né? Mas a gente está evoluindo para um processo em que a condição vai ser de isenção, realmente. Então, a única sugestão minha era tirar o permanente para ficar coerente com o condicionamento que tem lá. É uma isenção que é dada, e ela vale até ele fazer uma modificação. Fez a modificação, cai. Seria essa minha única sugestão. No ato. Se ele quiser mudar o tipo de só no ato. Não, justifica, né? Não, a área técnica depois mudou de posição, que não precisa ser reavaliado quando mudar o tipo de aeronave. Faz mais sentido ser reavaliado quando se alterarem as condições da pista. Pode prosseguir, voto. O voto, por favor. A partir do levantamento topográfico realizado na inspeção de julho de 2012, foram identificadas que, das 15 seções transversais da pista de pouso e decolagem avaliadas, 12 possuíam declividade transversal superior ao limite disposto no RBAC 154. A documentação encaminhada pela interessada na solicitação de isenção foi analisada pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, levando em consideração a validade e coerência dos argumentos e procedimentos apresentados. Como resultado, no entendimento da área técnica, resta claro que foram apresentados, ainda que de modo sumário, argumentos técnicos, informações e pontos de vista suficientes para apoiar a solicitação pretendida, além das razões pelas quais a isenção não afetaria a segurança das operações. Nesse contexto, a área técnica declarou que as ponderações trazidas pela interessada suprem de modo adequado as finalidades procuradas pelo requisito.
e que realizou a avaliação do pedido sob o ponto de vista técnico, embora não se tenha considerado os fatores econômicos envolvidos. Por fim, a CIA considerou plausível a aceitação da petição de isenção apresentada pela interessada. Em resposta aos questionamentos da Diretoria 4 sobre a interpretação conjunta do RBAC 11 e RBAC 154 e decisão ANAC número 134, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária esclareceu: a diferenciação entre isenção e nível equivalente de segurança operacional, conforme o processo número 60800058-948-2011-21, sobre a emenda 5 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil intitulado Certificação Operacional de Aeroportos, 139. B. A imperiosa necessidade de atualização dos demais atos normativos que tratam da matéria, a fim de garantir a consistência do arcabouço regulatório. C. Que tenha envidado esforços para o desenvolvimento de material de orientação aos operadores de aeródromo, assim como para as necessárias modificações do conteúdo já disponibilizado no portal da ANAC. E D. A abordagem circunstanciada do objeto da petição de isenção, explorando pormenorizadamente as consequências associadas ao não cumprimento do requisito, concluindo pela aceitação do risco, com a proposição de condicionantes para a manutenção da isenção. Conforme a análise dos autos processuais, em especial as informações constantes da nota técnica número 72 de 2015 e despacho 4 de 2016, observando a necessidade de regularização da situação do aeródromo, especialmente quanto à atualização das informações aeronáuticas que aguarda a conclusão do processo de alteração cadastral, sobrestado pelo pedido de isenção, resguardadas as interpretações da área técnica acerca da observância dos requisitos dos RBACs 11 e 154, bem como o posicionamento de aceitação do risco observado, nos termos do disposto pela Lei 11.182 de 2005, voto favoravelmente à isenção de cumprimento do requisito constante do item 154.201-F6 do RBAC 154 e emenda 1 de 2012, referente à declividade transversal da pista de pouso e decolagem do aeródromo público de Xanxerê. Adicionalmente, voto pela atualização dos atos normativos que tratam da presente matéria, a fim de garantir a consistência do arcabouço regulatório da agência, conforme apontado pela área técnica no despacho número 4 de 2016. É como voto. Acompanho, presidente. Também acompanho. Aprovado.